Olá, gente, uma boa tarde a todos. Hoje é domingo, 7 de agosto de 2016, são 12 horas e 36 minutos, meio de 36, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, Zona Norte Carioca, e neste momento os termômetros marcam 29 graus e com rajadas de vento em média de 45 quilômetros por hora. Então a gente começa aqui nosso plantão da semana do Trovoada do Tempo, e nesse plantão da semana a gente vai destacando aqui o que está acontecendo, por que essa ventania está acontecendo. E o que a gente pode explicar é que nós temos uma frente fria. Essa frente fria, ela ainda está tecnicamente, por incrível que pareça, aqui no Paraná. Mas nós temos aqui algumas nuvens derivadas dessa frente fria que estão aqui no litoral, aqui da região sudeste, de São Paulo e Rio de Janeiro. Então a banda dessa frente fria, essa se deslocou praticamente, e a maior parte aqui da instabilidade dela está aqui se deslocando em direção aqui à parte aqui de Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, aqui do Paraná, e vai se deslocando aqui em direção aqui a São Paulo. Mas uma parte aqui dessa estabilidade, dessa frente fria, ela está causando mudanças de tempo aqui no estado de São Paulo, mais aqui para o litoral, aqui do estado paulista, aqui a parte da região metropolitana do Rio de São Paulo, e se dirigindo aqui para o Rio de Janeiro. Então, essa mudança de tempo tem a ver com isso. Então, os ventos que ficam soprando devido a essa massa de ar polar, embora não forte, ou seja, até de fraca moderada intensidade, vai ajudando a injetar ventos em direção aqui do oceano para o continente. Então, toda essa massa de ar seca que estava aqui em direção aqui da região sudeste, ou seja, na parte aqui do Espírito Santo, Rio de Janeiro, ela está sendo empurrada em direção aqui a mais para cima aqui de Minas Gerais, mais aqui para o norte do estado do Rio de Janeiro, mais aqui para o Espírito Santo, e esse gradiente de pressão atmosférica entre a pressão atmosférica da frente fria com essa pressão atmosférica, esse anticiclônico que está aqui na região aqui no interior do país, esse gradiente de pressões vai fazendo com que haja sim essa ventania que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, qual seria a expectativa de fato desse vento melhorar um pouco? A partir, obviamente nós tivemos realmente rajadas variando de 60, 70 km por hora, de acordo com o sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a expectativa é de que nós, com o passar das horas, tenhamos assim a diminuição da velocidade dessas rajadas de vento. Então a gente deve ter essas rajadas de vento em torno aí de caindo para 60, 50 km por hora, conforme aí essa frente fria vai avançando ao largo do litoral da região sudeste, tá bom? A tendência é que a gente tenha agora para o final do domingo o tempo mais fechado. Nós tenhamos sim o tempo de nublado, encoberto, com possibilidade sim de algum chuvisco, em algumas localidades sim alguma chuva fraca, tá bom? Não vai ser chuva de moderada intensidade, até porque nós vamos ter a chegada dessa nebulosidade. Então não é uma frente fria que vem forte aqui para o Rio de Janeiro, é uma frente fria que ela vem até com uma fraca intensidade, então vai trazer mais nebulosidade do que chuva e também queda de temperatura. A expectativa é que na segunda-feira a gente deve ter sim, uma temperatura variando com máximo de 23 graus devido aos ventos soprando do oceano para o continente. Então a gente vai ter o tempo mais carregado aqui no Rio de Janeiro, assim, de nuvens, e a gente deve ter, se for o caso, alguma chuva acontecendo de fraca intensidade, de garoa, variando aí no decorrer do dia. Mais para o início da manhã, madrugada, início da manhã, e também tendendo aí, pode até que aconteça aí no decorrer do dia, mas mais para amanhã, madrugada e também para a noite de segunda-feira, tá bom? A temperatura deve cair, deve ficar uma média aí em torno de 18 a 20 graus a média de mínima temperatura. E na terça-feira o tempo deve melhorar um pouco, porque a gente deve ter chegado assim de uma nova frente fria na quarta-feira. Então o tempo deve dar uma melhorada, deve ficar parcialmente nublado, só pode até vir a aparecer, mas a gente tem aí uma frente fria chegando novamente na região sudeste a partir de quarta-feira. Então quarta-feira a gente tem aí
aí na madrugada de quarta-feira, final da noite de terça-feira, a gente tem aí a chegada aí de uma frente fria que vai estar aí no largo litoral de São Paulo, e a gente deve ter ela chegando aqui no Rio de Janeiro já na quarta-feira, na parte da manhã, tá bom? Então a gente deve ter essa mudança de tempo, devemos ter sim algumas rajadas de vento acontecendo em torno aí de 50 km por hora, tá? Então a gente deve ter algumas rajadas de vento aí no Rio de Janeiro, nesse período aí da parte da manhã, e no decorrer do dia a gente deve ter sim aí alguma chuva já acontecendo na parte da tarde, tá bom? Então se prepare aí que na quarta-feira a gente deve ter, além realmente da outra mudança de tempo, chuva já acontecendo já na parte da tarde, vai caindo bastante aí no decorrer do dia. Então a gente deve ter a máxima em torno de 25 graus, praticamente assim, mais no meio da manhã, e no decorrer do dia de quarta-feira, aí nós vamos ter a temperatura caindo aos poucos, tendo aí 22, 21, 20 graus, 19, então a gente deve ter uma queda de temperatura bastante significativa no decorrer da quarta-feira. Já para quinta-feira a gente deve ter sim o tempo fechado, sujeito a chuva, a frente fria já vai estar já ao largo do litoral aqui do Espírito Santo, mas ela vai deixar muita nebulosidade aqui em toda essa região. Então, devido a essa nebulosidade e também com chuva acontecendo a qualquer parte do dia, a gente deve ter uma temperatura aí girando em torno de 23 graus na quinta-feira, no dia 11 de agosto. E a expectativa é que a gente deve ter uma melhora no tempo na sexta-feira, no dia 12, aí, com o sol já aparecendo, mas a temperatura fica aí baixa, variando aí para sexta-feira em torno dos seus 25 graus e com temperatura mínima aí atingindo em média de 16 até 19 graus. Tá bom, gente? Qualquer problema, qualquer alerta, com certeza vou avisar para vocês, tá bom? Mas a expectativa mesmo que a gente deve ter no decorrer da semana, mais vento e também chuva, mais para quarta-feira, e queda de temperatura durante toda esta semana, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, desejo a vocês uma boa semana, e para lembrar que o nosso plantão Trovoada do Tempo será na sexta-feira, sexta-feira no dia 12 de agosto, no horário das 7h30 da noite e 8 horas, tá bom? Ou seja, 19h30 e 20 horas. Então, gente, vou ficando por aqui, fique com Deus e até lá, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e tchau, tchau.